Gênesis capítulo 26. E o versículo 1. Agradecendo a Deus pela vida do irmão Fernando, da irmã Ana. Havia fome na terra, além das primeiras fomes, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, e habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, o teu pai. Amém? Poder sentar, Deus abençoe a igreja. Diga-se comigo: a crise só tira do lugar quem não tem a direção de Deus. Mais uma vez, a crise só tira do lugar quem não tem a direção de Deus. E nos dias atuais, precisamos muito da direção de Deus, porque os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, e nós precisamos buscar muito a orientação de Deus e a direção de Deus. O presbítero Carlos falou nesta noite que nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Porque se nós não formos dependentes de Deus, nós vamos ser dependentes de outra coisa. Por quê? Porque o ser humano, ele gosta de depender ou de sujeitar alguma coisa na sua vida. Se você andar aí fora, você vai ver há muitas pessoas que estão sujeitando alguma coisa na sua vida. Por isso que é melhor o ser humano ser sujeito a Deus, totalmente a Ele, e deixar que Deus conduza a sua vida na direção dele. Porque há muitas pessoas que estão sujeitas à droga, outros estão sujeitando ao vício, e assim sucessivamente vários vícios. Eu poderia dizer nessa noite que as pessoas são dependentes e são sujeitos a esses elementos que têm estragado a sua vida.
Por isso que é melhor nós, todos os dias, estarmos sujeitos, submissão a Deus. Porque nós estamos lendo o texto, porque se esse homem aqui, Isaac, não tivesse dentro da direção de Deus, talvez não teria falado dele nessa noite. Talvez essa história não seria escrita, mas como ele deixou a sua vida ser dirigida por Deus, ser direcionada por Deus, hoje eu e você somos abençoados pela vida deste homem que deixou Deus dirigir a sua vida. Talvez você conheça pessoas que começaram bem debaixo da direção de Deus, mas se confiam, tomaram o controle da sua própria direção, e com isso tiveram grandes prejuízos na sua vida. Eu posso dizer aos irmãos que, pelo tempo de pastoreado, lidando com igreja, lidando com pessoas, lidando com vidas, eu já vi muita gente tomar decisões precipitadas, fora da direção de Deus, e tem pagado um alto preço na sua vida. Só tem uma pessoa que quer bagunçar, fazer o rebuliço, isso chama o diabo. Deus só quer para na vida do homem para colocar as coisas em ordem. Tudo aquilo que está em desordem, Deus quer colocar em ordem na sua vida. Deus entra na minha e na sua vida para que a nossa vida entre em ordem, porque Deus é Deus de ordem. E eu fico olhando, meditando essa semana, quanto que muitas pessoas não levam uma leitura de Deus a sério. Eu leio no livro de Gênesis, eu pude observar no primeiro capítulo como é poderoso servir esse Deus, entregar nossa vida na mão de um Deus que é capaz de pegar o nada, pegar o caos e fazer desse caos um paraíso. Nós servimos um Deus inteligente, um Deus que tem o poder da palavra, que fala e acontece. É um Deus que tem o poder de dizer, e até o mar e o vento lhe obedecem. Então nós estamos entregando nossa vida a cada dia ao Deus que tem poder sobre o céu e sobre a terra. Porque Isaac poderia agora ter perdido o sentido da vida, o rumo da vida, se Deus não entra na história dele, se Deus não intervir. E Deus fala para Isaac: não desça ao Egito, porque Egito é lugar de perigo, Egito é lugar de escravidão, Egito, muitas vezes nós fugimos daquilo que Deus tem para nós. Egito é lugar de muitas vezes nós queremos tomar a rédea da nossa própria vida e tomar nossas próprias decisões por nós mesmos. Eu conheci um autor pelo livro que eu li, ele diz o seguinte: se não tem café com Deus, não tem Deus. Ele quer dizer, se toda manhã não falar com Deus, não tem café.
Porque ele só toma café depois que ele fala com Deus. E nós precisamos tanto nesses dias ser direcionado por Deus. Por quê, pastor? Porque nós mesmos somos um perigo para nós mesmos. Diga comigo, nós mesmos. Somos um perigo para nós mesmos. Porque a gente sabe que o bem que a gente quer fazer, a gente não consegue fazer. Mas o mal que a gente não quer fazer, a gente cala. Quer dizer, há uma força poderosa em nós, não para o bem, mas para o mal. Há uma força em nós para fugir da direção de Deus e não para correr da direção de Deus. Tudo em nós luta para que nós fugimos do que Deus tem de melhor para nós. Então tome muito cuidado, porque o nosso coração ele é enganoso. Quem poderá conhecer o coração do Senhor? Todos os dias você precisa vigiar para que você permaneça dentro da vontade de Deus. Você precisa vigiar você mesmo, cuidar que certos pensamentos entram dentro de você e quer tirar você dentro da direção de Deus, e você precisa não eliminar isso da minha vida. Está errado, isso não é verdade, isso não faz parte do projeto que Deus tem na minha vida. Porque o nosso coração ele tenta nos enganar para nos tirar da presença de Deus e da direção de Deus. A Bíblia diz: se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procede a vida. Por que, pastor, também nós precisamos entregar nossa vida na mão de Deus para que Deus dirija nossas vidas? Porque a crise ela tenta empurrar nós para longe de Deus e não para perto de Deus. Porque a crise, quando ela chega, ela quer deixar o ser humano que desespera. Quantos aqui já ouviu alguém chegar para você e falar assim: eu não sei o que eu faço mais, eu não sei que direção que eu tomo, eu não sei se eu vou, se eu fico, o que eu faço mais? Talvez você esses dias já ouviu pessoas falar sobre isso. Porque a crise ela tem esse poder de trazer em nós um desespero, um desequilíbrio emocional, e fazer nós agir não pela fé, mas pela emoção, ou agir sem pensar, tomar decisões precipitadas, perigosas. Pastor, me dá um exemplo. Por exemplo, quando a Bíblia vai dizer que Abraão chega para lá e diz: Ló, não dá mais para nós caminharmos juntos. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas a Bíblia disse que Ló olhou para onde? Olhou para o Egito, as Campinas, um lugar bom de ganhar dinheiro, um lugar bom de sobreviver. Ele não preocupou em um lugar que ele podia levantar a sua tenda no altar e servir a Deus. Hora nenhuma ele preocupou com sua vida espiritual. E os irmãos já sabem o fracasso na vida de Ló. Ló passou por sofrimento que não precisava passar, porque ele teve experiência com Abraão, com o homem de Deus, viu Deus fazer tantas coisas. Ele podia falar: Abraão, tudo bem, daqui para frente eu
aprendi com você que sem Deus não dá para andar. Que se Deus não tiver a direção da minha vida, não dá. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu possuo hoje, foi através de Deus direcionando a sua vida. Mas olha, não ele parou para pensar sobre isso. E lá, a sua mulher se apegou, Sodoma e Gomorra. E houve uma vida, eu saio daí rápido. Não quis sair. Saiu, mas olhando o quê? Para trás. E ela virou uma estátua de sal. E Ló passou por sofrimentos terríveis. Porque é até feio falar aqui sobre isso. Os homens daquela cidade eram tão perversos que os anjos estavam na casa de Ló. Eles queriam ter relação com os anjos. Tanto perverso era a cidade. E Ló chega a oferecer as suas filhas para que não tocassem os anjos. Olha que ponto de nível que ele chegou. Por quê? Ah, meus queridos irmãos, o que tem de desviado comendo o pão que o diabo amassou, você não tem um cabimento. O que tem de crente que desviou, que afastou da direção de Deus, comendo o pão que o diabo amassou, homem que pregava a palavra, presbítero que ministrava o maná de Deus, hoje está comendo a migalha dos porcos. Pessoas também que estão ao nosso lado, talvez até com boas intenções, nos desvia das coisas de Deus. Não precisa envolver com a igreja, não precisa ir todo dia na igreja, não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa daquilo, não precisa daquilo. Cuidado. Tem muitas pessoas sem elas saber, sem ter discernimento, estavam sendo usadas pelo adversário. Jesus chega para os discípulos: olha, é necessário que eu sofra. Pedro disse: Senhor, jamais isso vai acontecer com o Senhor. Jesus vira para ele no peito e disse: era para trás de mim, Satanás. Está escrito, está no propósito de Deus, está na direção de Deus. Há muitas pessoas que podem fazer você desviar do que Deus tem na sua vida. Outras pessoas, pela maldade mesmo, que quer ser inimigo seu, se tornou inimigo seu, quer fazer tudo para que você saia do propósito de Deus na sua vida. Só quem não tem inimigo aqui, fica a mão abaixo, né? Abaixo. Quem tem inimigo? Levanta a mão, deixa eu ver. Rapaz, o povo aqui é abençoado, não tem nenhum inimigo. Rapaz, sabe, irmão? Sabe aquele irmão que bate assim no ombro? Você fica de pé, pastor, também. Aquele irmão que bate esse ombro aqui, ó, caminha para lá, pastor. Ó, depois ó, a língua. Para acertar. Pastor Geraldo se fala de mal pelas costas, não passar na frente. Mas eu vou dizer, o salmista, ele vai mais forte dizendo assim: porque prepara uma mesa perante os meus anjos, os meus amados.
perante os meus inimigos. Até aí, tudo bem. A diferença que vai fazer você sentar na mesa é que quando você sentar na mesa, os teus inimigos não sabem de uma coisa: que tem um óleo que vai derramar sobre a tua cabeça. Mesmo que os inimigos cheguem para perturbar você, para tirar você a paz da mesa, o Senhor disse: unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transforma na presença de Deus. Você tinha motivo para estar revoltado, desanimado, descrente de tudo. Mas o Salomão falou que nunca pode faltar em nossa vida é o quê? O óleo sobre nossa cabeça. Levanta a tua mão, quer profetizar na tua vida. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca falte. Porque os inimigos são reais. Não é porque você fez inimigo. Porque tem gente que não gosta nem do jeito que você anda. Tem que mentira lá, tem que mentir, como é que anda? Olha com esse dele. Não é aquela mentira, é que você se tornou inimigo dessa pessoa. Tudo que ela fazer no inimigo é sinônimo de crítica, de fala. Queridos, Isaac fica onde Deus mandou. Porque diz: quem vai direcionar a minha vida é Deus. Quem vai dirigir a minha vida é Deus. O Egito pode ter oportunidade, o Egito tem proporção de provisão para mim, mas ele fica em Gerar. Fica no lugar que eu te disser. Então diga comigo: a crise não consegue tirar aquele que está na direção. Pode levantar quem quiser. Vem a crise que tiver que vier. Você precisa arraigar-se em Deus. Você precisa entender que quem direciona a sua vida é Ele. Aleluia. Por que, pastor, que eu tenho que perceber que eu estou na direção de Deus? Primeiro, só quem ouve Deus falar é que está na direção de Deus. Diga assim comigo: leva a sério o que Deus fala. Deus acaba de dizer para Eva: não coma desse fruto, dia que você comer, vai o quê? Morrer. Mas ela não levou a sério. E ela morreu não físico, mas espiritual. Meus queridos, leva a sério que a palavra vai ser para você. Se ela diz que não vai, não vai. Se ela diz que fica, fica. Se ela diz que Deus vai contigo, acredita. Confia. Não temas. Tu leva a palavra de Deus a sério. Então, quando Deus fala: olha, Isaac, eu estou contigo. Mas é aqui nessa terra. A crise, ela pode perder o controle. Mas se você estiver na direção de Deus, você vai passar por essa crise tão leve. A pessoa que você se não entende. Eu conheço a vida dessa pessoa, a luta que ela passa, a dificuldade que ela passa. Mas
mas parece que ela é tão feliz, parece que ela caminha tão leve. Sabe por quê, meu querido? A Bíblia diz que muitos se cansam, se fatigam, mas aquele que espera no Senhor renovarão a sua força, correrão, caminharão e não se fatigarão, porque está dentro da direção de Deus. Elias perdeu a direção de Deus. E o que ele faz? Entra dentro de uma. Aí Deus chega lá e fala assim: Elias, o que faz aqui? Deus estava dizendo assim: Elias, se você estivesse na minha direção, você não estaria aqui. Caverna é um lugar de gente que perdeu a direção de Deus na vida dele. Você não é ovelha que não escuta o bom pastor, ou a ovelha escuta a voz do bom pastor. Alguns turistas chegaram a certas ovelhas e diziam: ovelha, 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 nenhum mexia. Mas quando o pastor lá da montanha falou, todas elas vieram. Por quê? Porque ela escuta a voz do pastor. Pode ouvir toda a heresia que você escuta no TikTok, na internet, pode escutar tudo, mas você diz assim: eu vou escutar o bom pastor, eu sou. Querido, nós precisamos centralizar a nossa vida na direção de Deus. Diga comigo: quem está na direção de Deus não tem dúvida. Vira para o teu irmão e fala: tem dúvida aí, irmão? Tem dúvida aí? Tem dúvida que Deus é contigo? Tem dúvida que você é vencedor? Tem dúvida que Deus tem promessa na sua vida? Você tem dúvida que você foi chamado para ser salvo? Você tem dúvida que você é uma pessoa cheia do rio do Espírito de Deus sobre a sua vida? Você tem dúvida que um dia você vai morar no céu? Gente que tem dúvida não está dentro da direção de Deus. Isaac fica em Gerar. Por que ele fica, pastor? Porque não tem dúvida. Porque Deus falou, tá? Deus falou, tá? Falado. Acabou. Eu creio em Deus. Ele falou para mim ficar aqui, e eu vou ficar. E eu não vou sair deste lugar. Por quê? Porque eu estou dentro da direção de Deus. É nesse lugar de crise, é nesse lugar de seca que Deus mandou ficar, que Ele vai prosperar, que Ele vai abençoar, que Ele vai me suprir. É daqui que eu vou sair bem sucedido. Então ele não sai. A crise não empurra ele para lá e nem para cá. Porque há tempo na nossa vida, irmão, que a crise. Você acha que toda a nossa vida é essa alegria? Não, meu querido. Tem dia que não dá vontade de levantar da cama. Levantar para quê? Parece que não está valendo a pena. Pregar para quê? Se o povo não dá valor. Fazer a obra por quê? Se tem gente que dificulta a obra de Deus. Crise é uma coisa que quer nos empurrar
O Espírito Santo hoje, ele é o guia da igreja. Tem algo na nossa vida que você não precisa perguntar ao B ou A. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade da palavra de Deus. Pastor, eu posso vestir isso? Pastor, eu posso? Não precisa perguntar. Você tem o Espírito Santo. Você tem comunhão com o Espírito Santo. Há um rio que está jorrando na sua vida. O Espírito Santo é que encheu da glória dele. Você não precisa ser mais confuso, nem com B, nem com A. Você tem o Espírito de Deus. Ele te guiará em toda a verdade. O Espírito de Deus é o selo que Jesus deixou na igreja. O que é o selo? Depois que sela uma carta, só o destinatário pode tirar o selo. O Espírito Santo está incumbido de preparar uma noiva, de levar uma igreja para o noivo, e quando ela chegar lá, ele vai dizer que o noivo, está aqui a igreja, o selo veio lacrado, sem dúvida nenhuma, a noiva do Cordeiro diante do Senhor. Nós temos, irmãos, nós temos que largar desse vazio. O que nós pode, o que não pode, que Deus esqueceu, o que não pode, o que não pode. Você tem o Espírito Santo. A igreja arrumou tanto tipo de demônio, tanto nome de demônio, que eu fico tentando achar na Bíblia e não acho, rapaz. Eu já cacei tanto nome de demônio na Bíblia que fala, mas eu não consigo achar. Porque a gente é muito bom para inventar demoninho. Esse demônio isso aqui, demônio daquilo, demônio não. O inimigo existe sim. Existe demônio de chuva cabelo, existe demônio não sei o que, demônio não sei o que. Vamos para esse texto. Mas aí Paulo vai dar uma lista para nós. O fruto da carne é isso, é isso, é isso, é bebedice, é glutonaria. Isso é fruto da carne. Enquanto você dizer que é demônio, eu não sou culpado. Culpa é do demônio. E o que é fruto do Espírito? Domínio próprio, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. A igreja é dirigida pelo Espírito. E nós só vamos permanecer na presença de Deus, no lugar que Deus quer, se nós deixarmos ser dirigidos por Ele. Você acha que foi fácil para Isaac ficar em Gerar? Não. Será que é fácil para nós ficar na igreja também? Não. Porque todos os dias nós somos bombardeados pelo adversário. Ele limita a nossa mão. Dúvida bate no nosso coração, bate na sua vida. Meu querido, eu vi agora recentemente, não sei se você conseguiu ver. Eu parei e fiquei ouvindo assim. Acho que a minha esposa não deu para perceber. E eu fiquei vendo o vídeo. Um rapaz que é novo chamou nós de tudo que você pensava. Que nós é pouco, que nós é ignorante.
esse Deus aqui eu gosto da discussão da palavra que ele falou. Eu fiquei imaginando, Senhor, aonde está a ousadia de um pedaço, de uma estrutura que não tem estrutura, falando com o Criador dessa forma. Olha a gratuidade. E ele diz mais, que ele também já foi da igreja. Que ele já foi da igreja. Que nós somos covardes. Somos não. Nós sabemos que se nós não dependermos de Deus, nós somos o maior inimigo mesmo de acabar com a nossa própria vida. Somos nós o pior inimigo para acabar com a nossa própria vida. Porque o sistema do mundo, a pista do mundo já está onde? O mundo aonde? Diga comigo, eu preciso muito da direção de Deus. Porque o mundo já os quer. Na cidade tal, agora recentemente, não sabe ainda se é um casal, se é um enfermeiro, na imagem dá para ver que está de branco, chega no corpo da cidade, às 10 e pouco da noite, 9 e pouco da noite, e lança o saco do rio, joga o recém-nascido, como se fosse lixo, como se fosse lixo. Um ser humano fazendo com uma pessoa indefesa, pequena, que não tem o poder de decidir, jogando fora como lixo, joga como se fosse lixo. E isso é ser humano. Nem se pode chamar de ser humano. Mas assim mesmo Deus ainda quer salvar esta vida. Isso é falta dessa pessoa estar na direção de Deus, porque a pessoa que tem a direção de Deus está na mão de Deus, ele não é capaz de fazer isso. E não passa, meus queridos. Vocês vão ver coisas muito mais piores. Porque cada vez o mundo está querendo caminhar sem a direção de Deus. Caiba, queridos. Olha para mim. Olha para mim. O candomblé já faz parte do SUS. Agora já está uma lei para ser aprovada para colocar o candomblé na educação. Prepara, crente, os seus filhos, porque em vez de vir para a escola, ele vai ser influenciado pelo candomblé. O mundo já onde? Livro. Ah, meus queridos, imagina as nossas crianças ser direcionadas por divindade de espíritos. Tirar de nós o poder de destruir o filho no caminho que deve andar. Isaac fica. Diga-se comigo. Só sai da direção de Deus
quem está fraco na fé. Essa é a estratégia do adversário. É fraquejar sua fé. Você vai encontrar pessoas assim, pastor, eu estou tendo força. Em outra palavra, ele quer dizer, estou tendo o quê? Fé. Porque a nossa força vem da fé. Porque nós não temos força. Nós não estamos aqui porque temos força. Nós estamos aqui porque nós depositamos a nossa fé em Deus. Por isso que nessa noite, fortalece a sua fé em Deus. E que jeito, pastor, que eu fortaleço a minha fé em Deus? Lendo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo louvores, jejuando, orando, consagrando. Eu preciso fortalecer a minha fé. Porque nós vivemos uma geração do corre. Eu não tenho tempo. E quando não tem tempo, a sua fé está se acabando. Quando não tem tempo, a sua fé está desfalecendo. É hora de você parar e começar a revestir a sua fé. Fortalecer a sua fé em Deus. Porque nós precisamos ser ainda direcionados por Deus. Nós precisamos ser fortalecidos pela fé. Você precisa ainda continuar crendo aonde não tem nenhuma evidência de milagre. Escute, você precisa continuar crendo aonde não tem nenhuma evidência de milagre. A terra era o quê? Seca. A terra não tinha nenhuma provisão de chuva. E Deus mandou o quê? Plantar semeia. Olha para mim e para você, meus queridos. Você sabe por que esse mundo ainda tem alegria? Não é por causa das festas. Não. É porque a igreja de Jesus ainda está aqui. Você não entendeu? A alegria desse mundo que ainda tem aqui é porque a igreja do Senhor está aqui na face da terra. Porque a palavra inferno, pastor, o inferno é terrível. Não, o inferno é terrível. Pastor, só foi lá também? Não. O inferno só se torna inferno porque lá não tem a presença de Deus. O inferno só é inferno porque lá não existe a presença de Deus. Quantas pessoas entram angustiadas por aquela porta, com a vida totalmente angustiada, destruída emocionalmente, mas quando entra ali, ela sente a presença de Deus, ela sente a graça de Deus. O irmão vai lá na casa, ora naquela casa que tem angústia, depressão, aquela irmã sai curada, leve, irmã, um alívio da parte de Deus, porque ainda a presença de Deus está sobre a terra. A igreja do Senhor ainda tem a presença de Deus. A ausência da presença de Deus se chama inferno. Agora escute, aonde vai ser lançado no lago e no esquecimento, aonde Deus não vai estar. O tormento é tormento porque você não tem consolo. Deus diz para Abraão: Lázaro agora é consolado, e você é o quê? É a tormento. Quem está aqui não passa para lá, e quem está lá não passa para cá. Queridos, a vida eterna, queira você não acreditar, isso é problema de cada um de nós. Mas a melhor vida é após essa. Nós
precisamos estar na direção de Deus para nós entrar na Canaã, no céu celestial. Nada dessa terra aqui é mais importante do que a sua salvação. Larga de ficar jogando as coisas de Deus para lá e abraçando as coisas que são menos importantes na sua vida, porque o importante é a sua salvação. O que adiantou ganhar o mundo? Vou fazer uma palavra linda aqui, está sendo gravado, me ajuda. O que adianta ganhar o mundo? Você acha que o inimigo, irmão, não quer tirar você do propósito de Deus, da direção de Deus? Se ele tentou tirar o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, o inimigo é ousado. Eu sou pó, tudo bem. Você é pó, tudo bem. Mas tentar desviar o próprio Deus, olha a ousadia. Tentar desviar Jesus do propósito dele. Eu só faço o que o meu Pai me manda fazer, Satanás. Está escrito, mas você também esqueceu de olhar a outra escrita, porque não adianta falar uma escrita isolada. Querido, nós precisamos hoje buscar muita direção. Por que, pastor, eu estou falando isso? Porque a tendência do mundo é entulhar as águas que um dia jorrou, poços que um dia jorraram água. Os nossos inimigos, inimigos da igreja, o inimigo do povo de Deus, eles querem entulhar, eles querem jogar todo tipo de lixo dentro desse poço, para que a água de Deus não jorre nesse lugar. E eu e você estão debaixo da direção de Deus. Deus está chamando nós para cavar esses poços que um dia deram água, mas que hoje estão entulhados. Porque Isaac não cava outros poços, ele cava um poço que já tinha sido cavado. Nós precisamos, irmão, que tem de gente que jorrava água, que matava a sede de muita gente quando cantava, quando profetizava, quando assumia a posição, falava das coisas de Deus. Os sedentos matavam a sede, mas que hoje estão entulhados. E a missão minha e da igreja e sua é desentulhar essas pessoas. Estão entulhados com as drogas, estão entulhados com as bebidas, estão entulhados, sendo por esse mundo que não consegue mais doar-se para as coisas de Deus. Mas essa água, ela pode estar entulhada, queira ou você não queira. Um dia Deus vai desentulhar este poço, e aí vai dizer, da mesma forma, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água. Engraçado é que quando você estava entulhado, ninguém te valorizava, ninguém dava importância para você. Foi só alguém lá desentulhar o poço, a água começou a jorrar, o inimigo agora quer entupir de novo. Oh, meu querido, o inimigo não quer ver você brilhar, o inimigo não quer ver você se jorrar a água da vida de Deus para isso. Eles querem jogar pedra em você. Lembra de Estevão? Quanto mais Estevão jorrava a água da salvação, mais jorrava a água da sabedoria, mais pedrada levava, mais pedrada levava.
Quanta gente que não canta mais porque alguém falou mal. Quanta gente desistiu de fazer um curso porque alguém falou para ele que não adianta mais isso. Porque alguém estressou de fazer algo na sua vida. Porque as pedradas são grandes, você está olhando para as críticas. Porque toda água que jorra, alguém vai tentar entupir. Alguém vai tentar fazer essa água parar de jorrar. Fica de pé direito, por favor. Estava um poço lá. Todo mundo. Ninguém dava nada. Ninguém valorizava. Valorizava, sabe por quê? Jeito. Vou tomar uma, vai fumar uma droguinha, quer experimentar. Vai entupir mais a sua vida. Vai acabar mais com a sua vida. Aí chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, olha para ele e fala: tem água nesse poço. Mas tem algo que está impedindo essa água jorrar nele. Quando ele chegou aqui na igreja, eu olhei para esse menino e falei: esse menino tem chamado de Deus. Eu sei que ele andou por aí, andou por lá, mas ninguém viu isso na vida dele. E aos poucos as águas estão jorrando deste poço. E a hora que ela começar a jorrar, muita gente fala assim: tira uma foto comigo, certo? Sabe por quê? Porque a água está jorrando. Este poço está dando água. Outrora ninguém queria nem estar perto. O profeta sabe que Deus vai te usar demais, filho. Recebe em nome de Jesus. Mas sabe o que acontece também? Depois que o poço foi desentupido, o inimigo agora quer tomar. Quer chegar para você e falar assim: olha, irmão, você está perdendo tempo no seu caminho, lá você não tem espaço para crescer nada. Porque quando o poço estava entupido, não foram atrás de você. Aprenda a valorizar quem desentupiu o poço. Porque depois do poço desentupir, todo mundo está querendo ele. Depois de você ser discipulado, crescer, desenvolver, todo mundo quer ele. E começa a ser inimigo seu, inimigo da sua igreja. Fala mal do seu pastor, fala mal da sua liderança. Por quê? Porque ele quer o poço. E nós temos que ter. Eu posso até errar com você, como ser humano, como líder seu, mas nunca se levanta contra mim. É um princípio. Eu posso até errar com você. Pastor, não, o senhor pode me usar, eu estou abusando. Eu estou dizendo um princípio para você. Se você quer ser abençoado por resto da sua vida e seu ministério, Saul era desequilibrado, mas Davi nunca levantou um dedo contra ele. Quem é Saul e quem é Davi? Aplauda o Senhor, querido. Então não saia da direção de Deus. Não saia. Por que eu falei que eu poderia? Porque eu sou um ser humano, eu posso errar. Eu posso perder o equilíbrio teórico e falar alguma coisa que pode ofender a igreja, pode ofender os obreiros. Vai falar: meu pastor, é meu líder, é minha liderança, eu não vou falar mal dele, não vou fazer isso, não vou fazer
sobre a mim hoje. Foi instrumento de Deus que Deus usou. Eu te pego em nome de Jesus. Queridos, a fonte ainda continua a mesma. A fonte continua a mesma. Sabe o que é isso? É comunhão, é partir do pão. Para jorrar uma igreja avivada, é nós continuar a estarmos unidos, comunhão com os outros, no partir do pão, prazer de estarmos juntos, estarmos lado a lado uns com os outros, na obra de Deus, na presença de Deus, para que Deus possa nos abençoar. A fonte ainda é a mesma. Diga comigo, a fonte é a mesma palavra de Deus que me envia daqui. Os mesmos poços que nós podemos jorrar água é a oração, é a consagração, é a leitura da palavra, é o partir do pão. O que você não pode fazer é sair da presença de Deus. Eu poderia dizer para você tanto nome de pessoas que perderam a direção de Deus, pagaram preço alto. Pagaram preço alto. Estão pagando preço alto. Diga assim comigo: Senhor, meu Deus, eu quero ficar no lugar que o Senhor me colocar. Que a crise não me tira desse lugar. Por quê? Porque eu estou na direção de Deus. Fica neste lugar. É neste lugar que eu vou te abençoar. É neste lugar que eu vou te exaltar. É neste lugar que eu vou suprir sua necessidade. É neste lugar que eu vou encher de glória, encher de poder, encher de amor na sua vida. Não deixe o inimigo colocar dúvida sobre você. Feche o teu olho e fale com Deus. Eu não quero estar fora da presença de Deus. Eu não quero estar fora da presença de Deus. Enquanto os irmãos